João 8,36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Repete isso em voz alta: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diz isso para alguém do seu lado: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se a ênfase está no verdadeiramente sereis livres, é porque há um tipo de libertação que não é verdadeira. É só se o Filho te libertar, que verdadeiramente você será livre. Qualquer outra fonte de libertação, segundo a Bíblia, não é uma fonte verdadeira. Só se o Filho vos libertar, que verdadeiramente sereis livres. Quando Deus revelou Jesus aos homens, Ele o apontou como o único para quem nós devemos olhar, o único a quem devemos nos dobrar e cultuar, o único a quem devemos ouvir, o único a quem devemos seguir. E a partir desses pressupostos, qualquer expectativa que se possa criar em torno da religião será utópica. Qualquer esperança criada em qualquer Deus além dele será frustrada. Qualquer oração feita em qualquer nome que não seja o dele será desqualificada, desperdiçada. Qualquer demonstração de fé que não seja nele será inútil. A humanidade criou seus meios, criou seus métodos, criou seus caminhos para se buscar a Deus. Desde a Torre de Babel, o homem se esforça para alcançar os céus. O homem se esforça para alcançar a divindade. Mas a religião tem se mostrado incapaz de cumprir aquilo que ela promete. Palavra religião, segundo a etimologia popular, vem do latim religare, que simboliza a religação do homem com Deus, ou seja, a religião religando o homem a Deus. A esse esforço humano, a esse esforço do homem de se achegar a Deus, nós chamamos religião. Mas enquanto o homem se esforça com seus ritos, com as suas cerimônias, com seus métodos, Deus, em resposta a essa fome, vem ao mundo em carne. Em resposta a essa busca. E quando Jesus vem, Ele não veio nos apresentar uma religião, mas Ele veio tornar possível a conexão com Deus. Só através dele essa conexão é possível. Ele veio para livrar o homem dos seus pecados, porque em pecado de maneira alguma o homem pode se reconectar com Deus. Ele veio para nos fazer verdadeiramente livres, inclusive livres da religião com todos os seus enganos. E por quê? Porque a religião coloca no homem um fardo que ninguém merece carregar, pesado, enquanto o fardo de Jesus é leve e suave, fácil de ser carregado. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 5, versos de 1 a 15. Depois disso havia uma festa entre os judeus,
E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 pavilhões, 5 alpendres. Nesses jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem, que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado, sabendo que neste estado estava há muito tempo, disse-lhe, quer ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar o leito. E respondeu-lhes, aquele que me curou, ele próprio disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver uma grande multidão. Depois Jesus o encontrou no templo, e lhe disse, eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curava. E por essa causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. Esse é um texto que cita uma fonte que havia na cidade de Jerusalém. E pelo relato aqui lido, havia um misticismo em torno dessa fonte. A cidade de Jerusalém sempre foi e sempre será considerada sagrada, tanto pelo cristianismo quanto pelo judaísmo e também o islamismo. E aqui em Jerusalém então há uma fonte que está próxima à porta das ovelhas. Porta das ovelhas era uma das portas de entrada em Jerusalém, era uma das portas no muro que rodeava e protegia Jerusalém, e era também o local onde os peregrinos compravam os animais para consagrá-los no templo em oferta a Deus. Então por isso a porta das ovelhas. Algumas pessoas lendo esse texto podem rapidamente atribuir esse movimento das águas a um anjo de Deus, e há milagres que Deus fazia uma vez por ano. E o nosso primeiro ponto aqui a ser avaliado é: será mesmo que essas águas eram miraculosas? Talvez por essa cidade ser reconhecida como sagrada e portanto mística, nasce uma história de que essas águas eram miraculosas. Se dizia que um anjo vinha do céu nesse tanque uma vez por ano, ele agitava as águas, e o primeiro que mergulhasse nessas águas era imediatamente curado. Com uma notícia dessa se espalhando, praticamente todos os enfermos da região se aglomeravam ao redor do tanque de Betesda, esperando essas águas se agitarem, esperando um milagre. Na verdade havia ali uma multidão, segundo a Bíblia, de cegos, coxos, paralíticos e enfermos. Em função disso, foi construído um pavilhão forte para abrigar toda essa gente.
E esse pavilhão possuía um alpendre, conforme nós lemos também. Essa é uma cobertura para proteger do sol, da chuva. Esse pavilhão tinha 5 pavimentos. Era um lugar importante. E esse local foi denominado de Betesda, que em hebraico significa casa de misericórdia. Ali, naquele tanque em Betesda, muitas famílias, para se verem livres dos doentes, no decorrer do tempo acabavam os abandonando nos pavilhões. Ali naquele lugar, os ricos, pessoas de posse, compravam escravos para ajudar os seus entes queridos a entrar na água antes que os outros, mais rápido que os outros. Alguns chegavam ao lugar e pagar pelas bordas mais próximas da água, que possibilitasse um melhor acesso àquela cura. Todos, na verdade, queriam um milagre, mas esse sistema privilegiava alguns. Obviamente, os mais prósperos, os mais sagazes, mais espertos, os famosos, tiravam vantagem da sua condição e ficavam nos melhores lugares, para quando essas águas se movimentassem, eles pudessem dar o seu mergulho. Então tenta imaginar essa situação, tenta incorporar essa cena. Um lugar em que se acreditava que um anjo vinha uma vez por ano, só que ninguém sabia exatamente a data. Então todos ficavam os 365 dias do ano numa expectativa de que as águas iam se mover. Imagine aqueles mais impacientes se lançando nas águas esporadicamente para tentar se antecipar ao anjo. Era uma confusão constante. E aí de repente alguém grita: as águas se agitaram! E o caos se estabelecia, doentes sendo jogados por todos os lados na tentativa de ser o primeiro a entrar. E aí novamente acontece que ninguém sabe ao certo quem foi o primeiro. E aí mais um ano de frustração para toda aquela multidão. E isso faz com que haja um mistério em torno de Betesda.